Então, boa tarde, turma. Eu vou fazer o seguinte, no encontro de hoje, né? Eu recebi aqui 12 planos de trabalho. Tá? Acho que deve ter gente para enviar ainda, tá? Quem enviou no WhatsApp, vai enviar aqui no formulário. Eu não vou ficar procurando, nem no e-mail, nem no WhatsApp, plano de trabalho de ninguém, tá? Além de criar uma certa insegurança, de eu não saber se eu conseguir ver, procurar em todos os locais, é mais garantido que você envie o seu plano aqui. Tá? Temos 12, 12 alunos agora aqui. Né? Alguém ainda tem alguma dúvida com relação ao plano de trabalho? Pode se manifestar. Quem está vindo hoje pela primeira vez? Professor, quanto ao plano de trabalho, eu mandei mesmo só o que a professora tinha me dito, sem maiores detalhes, tá? Ela colocou só que eu ia fazer um monitoramento com ela, mas ela não descreveu as tarefas, eu coloquei só isso. Tá, mas esse monitoramento é aonde? Com a disciplina dela. Tá, mas é no AVA ou é um Não, monitoramento fora? é presencial. Tá bom. Tranquilo. Só não Tá, coloquei isso, que seria presencial. Professor, primeira vez é hoje. Tá, e você da semana passada para agora, você procurou saber o que foi tratado? Já eu entrei depois da. Aquele dia eu entrei na metade da aula, eu tentei conectar, não tinha um e-mail, alguma confusão aí. Já marquei com o meu orientador para conversar com ele até sexta-feira. É o Tá professor bom. Marcelo, que fica lá no IFTO. Tá, você pode usar o mesmo link, tá? Eu mandei no grupo. Ótimo, eu vou conversar com ele, vejo aí a documentação e preparo com ele até segunda eu subo isso. Ok. Então, gente, hoje eu queria tratar do seguinte: eu falei que a gente vai marcar algumas aulas, onde eu vou mostrar alguns usos, né? Algumas possibilidades de uso da inteligência artificial, né? Aplicada à estágio de docência, ou à prática docência. E hoje eu quero mostrar uma ferramenta, mas antes disso eu gostaria de saber qual ferramenta vocês usam hoje para redigir ou compilar o resumo de uma aula, ou o resumo de uma reunião, ou elaborar um material após, né, você ministrar uma aula, ou você poderia ter outras formas de abordagem, mas eu vou falar isso mais daqui um pouco. Queria saber de cada um o que vocês estão usando para aqueles que estão usando a inteligência artificial, o que vocês estão usando como ferramenta de auxílio para a produção de conteúdo com essa finalidade. Professor, tá me ouvindo? Ouvindo, pode falar. Primeiramente, boa tarde, né? Eu uso basicamente o chat GPT ou o notebook LM para fins de análise mesmo, de arquivo. Por exemplo, estou partindo da premissa que eu já tenho um material que eu vou utilizar para dar aula, né? Então, em cima dele eu vou criar. Então, primeiro eu uso o notebook LM, aí eventualmente o chat. Tá, e você usa o notebook LM para processar ou para Não, ele só para produzir um processar. conteúdo a partir de um material que você já tem. Não, é o notebook LM só para analisar. O que eu quero extrair, eu acho que para extrair informação ele é melhor. Depois eu jogo no chat para ele montar. Aí eu acho que o criativo do chat é melhor. Tá, quando você diz extrair, você está alimentando o notebook LM com que tipo Isso. de arquivo? PDF, por exemplo, ou gravador de. Ou, por exemplo, eu gravei alguma coisa e coloco.
para ele transcrever, né? Eu acho melhor. Tá. Tá. Quando você fala transcrever, na verdade, ele interpreta e descreve, né? A transcrição Sim. literal do material gravado, você precisa instruí-lo para fazer isso. Se você não instruí-lo exatamente, ele interpreta e descreve o material que foi apresentado, né? Entendi, professor. É Esses isso? duas casos. Tá bom. Mais alguém? Professor, boa tarde a todos. Boa tarde. Assim, para transcrição de vídeo, de reunião, assim, eu nunca utilizei. Mas eu já ouvi muito falar, ou já vi alguns cursos também a respeito do TACTIC, para fazer a redição, redigir ata, né? No caso, ele vai transcrever a conversa e colocar em texto, né? Mas, assim, eu nunca cheguei a utilizar, só ouvi muito falar dele e vi alguns cursos citando ele. Aí outras IAs que eu utilizo seria tipo ChatGPT, que eu utilizo, já utilizei Cloud, mas não para essa finalidade, para outras coisas, né? Também para modelagem de impressão 3D já usei Triple IA, essas coisas, sabe? Tá, o TACTIC que você está falando é esse daqui, né? Exatamente. Para redigir reuniões, né? Tá. Se vocês repararem aí, a gente tem, dentre os participantes da aula de hoje, a gente tem um Read AI, né? Ele funciona na mesma pegada desse TACTIC, só que, assim, eu tô deixando ele rodar aqui, porque eu quero qualificar e ver se existe algum diferencial em termos de ferramenta que ele possa trazer em relação ao que eu vou mostrar hoje. Tá? Esse TACTIC que o Jefferson escreveu é outro, Jefferson? Esse aí também é ele vai redigindo, né? O que o senhor está falando, ele abre uma aba aqui ao lado e vai escrevendo. Tá, então esse é para você ditar, né? Sim. É isso? Assim, eu já vi ele quando você está rolando, por exemplo, a nossa reunião aqui. Você insere ele e ele já vai escrevendo tudo que a gente vai falando, né? Seria, Tá, acredito que esse mas aí é uma transcrição literal, né? Isso. Eu não sei se ele chega a fazer. Provavelmente ele deve fazer depois o resumo, né? Citar pontos principais, e com certeza a IA deve fazer todo esse resumão. Mas assim, de ouvir falar, né? Mas eu nunca cheguei a utilizar. Tá. Eu estou anotando aqui, TACTIC. Tá, eu, assim, Professor, particularmente... Oi. Desculpa, tem um aluno pedindo para entrar aí na sala. Particularmente, assim, essa roupagem, né? Esses pacotes com uma roupagem, com uma funcionalidade pré-configurada para que ele acesse a reunião, ou que seja aula, e depois ele gere informações, assim. Eu já testei alguns e achei muito ruim, entendeu? Assim, achei que entrega muito pouco perto do que poderia ser feito. E eu não uso. Nesse caso aqui, da aula de hoje, eu estou usando o Read AI para comparar aquilo que ele vai trazer como resultado para aquilo que eu vou gerar a partir da minha gravação. Então, eu acho que o ponto principal é a gente gravar o conteúdo. Tá? E essa gravação é a gravação do áudio mesmo. Então, o que normalmente eu faço em aula é abrir o celular e usar o aplicativo de gravação.
Então, tá o gravador de voz do Android aqui. Só soltou o play, começa a aula, começa a reunião, começa o que for. Eu fiz isso na minha última reunião de colegiado. Né? E uma vez que o arquivo de áudio ele tá estruturado, aí eu, assim como o Caio, né, eu também uso muito o notebook LM, porque o notebook LM ele tem uma assertividade, ele tem um direcionamento, uma fidelidade aos documentos apresentados. E, assim, é de assustar. Né? Ele tem uma excelente capacidade de extração das informações dos materiais apresentados. Então, eu vou mostrar uma funcionalidade do notebook LM, mas a gente pode usar para outras coisas. A gente pode usar para revisão bibliográfica, a gente pode, assim, para trazer os materiais, né, os artigos que foram coletados na revisão e trabalhar em cima desses artigos, extraindo informações. Então, são outras aplicações assim. Eu gostaria de saber quem não conhece o notebook LM do grupo aqui. Professor, eu nunca trabalhei com esse. Tá? Então, eu vou abrir ele aqui. Deixa eu trocar ele aqui. Então, o notebook LM, ele é do Google, né? O motor dele é o Gemini, né? Uma IA correlata ao Gemini. Ele tem tido bastante avanço, né? Recentemente ele tem. E vocês veem aqui pela quantidade, cada quadradinho desse aqui é uma interação minha. Então, tem muita interação aqui e nós vamos criar uma interação hoje, tá? Então, para quem não conhece, presta atenção. Eu vou compartilhar aqui o site do notebook LM com vocês. Eu acho que de todas as ferramentas, essa talvez seja a que vocês a que será mais útil, né, durante o mestrado, por conta da questão de extrair informação dos materiais compartilhados em aula, você transcrever, resumir, elaborar material de estudo das aulas gravadas e dos materiais compartilhados. Então, essa ferramenta aqui é muito útil, muito prática. Então, uma vez dentro do notebook LM, você entra aqui em criar um novo notebook, e aí ele já abriu direto aqui para eu fazer o upload de um arquivo. Então, eu posso colocar arquivo PDF, TXT, posso colocar arquivos de áudio, posso colocar até 50 arquivos simultâneos nesta conversa. Né? Então, se eu fechar a cara do ambiente, do painel, ela é assim, nesse lado de fontes, tudo que eu anexar para servir como subsídio de material que será analisado, ou que eu poderei interagir fazendo perguntas aqui no campo de prompt do notebook LM, e ele vai responder olhando para os materiais. Então, esses materiais vão aparecer nessa coluna à esquerda, que é a coluna de fontes. Aqui no centro, a gente tem um botãozinho para abrir a funcionalidade de anexar arquivos. E aqui embaixo eu tenho uma barra de prompt, é onde eu posso interagir com a inteligência artificial aqui, perguntando, investigando coisas específicas sobre o artigo. E aqui do lado direito, no Estúdio, a gente tem 4 ferramentas básicas aqui. A principal delas é o relatório. Tá? Então, eu vou ter que subir aqui um arquivo para poder ativar esses campos aqui, para a gente poder ver o que vai ser. Então, eu deixei para fazer o resumo de uma aula que eu dei, de parte da minha aula, que eu dei ontem, de empreendedorismo, agora na aula de vocês. Então, quer dizer, já que eu ia ter que fazer, eu falei, eu vou fazer em aula, e aí o pessoal vai
vai acompanhar. Então, eu já baixei do celular para o computador o arquivo de áudio. Então, eu vou lá buscar o arquivo de áudio, nesse caso. Está aqui dentro de músicas, empreendedorismo, aula de ontem, do dia 19. Então, eu estou subindo o arquivo de áudio para dentro do notebook LM. E aí, eu recomendo que espere o arquivo subir. Tá? Eu posso subir arquivos até 200 mega e eu posso subir até 50 arquivos. O somatório da quantidade de memória dos arquivos ultrapassa os 200 mega, mas o tamanho de memória de cada arquivo não pode passar 200 mega. Então, a minha recomendação vai gravar áudio de uma aula, a cada hora gravada, para e inicia, para você ficar com um arquivo menor. Se você ficar com um arquivo muito grande, você vai ter que dividir esse arquivo de áudio para poder trazer para o notebook LM. E aí dá mais trabalho, porque você vai ter que subir esse áudio dentro de um outro software para poder fazer o corte e salvar. E aí, se você estiver usando um editor de vídeo, por exemplo, vai demorar esse processo. Então, uma vez que os arquivos apareçam, né, você faz o upload dos arquivos aqui na aba do lado esquerdo, vão aparecer quadradinhos que você pode marcar e desmarcar para interagir com os arquivos que te interessam no momento. Então, se eu quisesse perguntar algo para alguns dos arquivos, eu poderia habilitar os arquivos que eu quero que sejam consultados e faço a pergunta aqui no campo de prompt. Se eu quiser a consulta a todos eles, eu deixo todos marcados, né? Então, o que ele traz aqui? Eu vou tentar ampliar um pouco. Ele trouxe um breve resumo do que se trata o áudio. Então, ele diz que o áudio apresenta uma aula sobre empreendedorismo focada na teoria da motivação de David McClelland, um influente psicólogo do século XX. O palestrante, que fui eu, contextualiza a vida de McClelland, sua carreira em Harvard e sua abordagem inovadora de pesquisa, que ligava a psicologia individual aos fenômenos macroeconômicos. O que ele mesmo aplicava em suas 14 empresas de consultoria. A aula comparava a teoria de McClelland com outras correntes de pensamento, como o behaviorismo e a psicologia humanista de Maslow, com a pirâmide das necessidades de Maslow, destacando a ruptura de McClelland ao propor que as necessidades motivacionais são aprendidas e não inatas, né? Ou seja, ele está trazendo uma sinopse da aula. Então, esse primeiro resumo diz respeito ao que se trata o conteúdo. Então, ele não é o resumo da aula, mas ele é sobre o que se trata aquela aula. Então, seria a sinopse dela. E eu gosto muito desse resumo como o primeiro parágrafo do documento de resumo pós-aula que eu vou produzir da aula que eu dei. Então, além disso, a aula discute a ideia de que a necessidade de realização de uma nação pode prever seu crescimento econômico, sugerindo que o estudo da motivação e do desenvolvimento de competências empreendedoras é crucial, como evidenciado pelo programa Empretec do Sebrae. Tá? Aqui ele não colocou, não citou o Sebrae, mas eu posso complementar lá no documento. Então, o que eu faria primeiro? Primeiro de tudo, eu faria o seguinte. Bom, deixa eu pegar esse texto. Vou pegar esse texto aqui. Vou copiar esse texto, vou abrir um documento no Word. Abrir mais um, né? E vou colar esse texto aqui. Deixa o texto aqui.
Deixa eu dar um Enter para ficar com uma linha aqui em cima e depois eu poder trazer outras coisas aqui. Vou voltar lá para o Notebook LM. Agora, eu diminui o zoom, eu venho do lado de cá e na aba Relatórios, eu venho aqui em Documento de Resumo e clico no Documento de Resumo. Ele vai ouvir esse áudio, né? Transcrevê-lo, quer dizer, compreender e escrever o quê? Um documento que é um resumo detalhado, então é um briefing, né? Sobre o David McClelland e a teoria das necessidades adquiridas. Então, agora eu vou copiar esse resumo, vou levar lá para... Vou fazer o seguinte. Vou colar no meu documento. Aqui tem uma... Vou fazer isso de uma forma diferente. Espera aí. Vou colar aqui em cima. Então, o briefing está aqui. Né? Se você vai continuar chamando isso de briefing ou não, eu costumo colocar assim, pós-aula, vou colocar aqui 3, de empreendedorismo. Empreendedorismo. Aí, David McClelland, teoria das necessidades adquiridas. Bom, aí eu vou trazer para cá aquela sinopse que está aqui. Vou escrever aqui assim, ó, sobre o que é esta aula. Ou foi. Não, o que é esta aula? Essa pergunta, eu vou diminuir essa letra. E aqui embaixo eu vou colocar o texto resumido. E aqui eu vou colocar aqui, resumo. Pós-aula. Resumo pós-aula. E aí, para ficar mais fácil a leitura, eu vou dar um espaço e negritar os tópicos. Esse áudio eu já levei para cima, pode subir com ele. Então, vejam só. Aqui eu estou com o material da pós-aula, quer dizer, ele é fruto de tudo que eu falei nesta aula 3. Então, é o material da pós-aula sobre empreendedorismo, que trata do David McClelland, que é um teste, né, psicológico do perfil empreendedor e a teoria das necessidades adquiridas. Sobre o que é esta aula. Então, aqui tem a sinopse da aula, em Pretec. Aqui eu vou completar aqui Sebrae, para ficar completo essa referência. E aí o resumo. Então, esse relatório sintetiza os principais temas, ideias e fatos apresentados nas fontes fornecidas. Quem são as fontes fornecidas? Na aula do dia 19/8/2025, focando na obra e legado de David McClelland, um dos psicólogos mais influentes do século XX. O objetivo é contextualizar sua metodologia
de avaliação psicológica, especialmente no âmbito do empreendedorismo e da motivação humana. E aí vem a questão do quem foi a pessoa, o contexto histórico de vida da pessoa, para caracterizar em qual momento ela produziu esse conceito. Deixa eu ver se tem mais. Depois, um diálogo entre, uma reflexão entre a ruptura conceitual entre o que foi proposto por McClelland e Maslow, um pouco da pirâmide de Maslow, a inovação de McClelland, a tríade motivacional, ou seja, ele agrupa, ele identifica o perfil psicológico dentro de 3 necessidades: necessidades de realização, poder e afiliação, e aí é feito um questionário que atribui-se pontos para ranquear as personalidades dentro de cada um desses níveis. Aí vem uma hipótese que ele trabalhou nesse livro, The Achieving Society, que tem a ver com a previsão de desenvolvimento econômico a partir de valores folclóricos e de histórias, de narrativas existentes dentro de uma sociedade, e a conclusão e aplicação prática disso do ponto de vista do empreendedorismo. Bom, o que foi falado está muito bem resumido e fidedigno ao que foi dito aqui. Só que esta parte do resumo, vamos dizer assim, ela é uma parte mais teórica, né? Ela traz conceitos mais no formato de parágrafos, ideias, explicações, né? Mas a gente pode melhorar isso daqui. Agora eu posso voltar lá no notebook LM, clico aqui em cima no estúdio para voltar na raiz do estúdio, volto em relatórios e vou pedir o guia de estudo. Ele vai fazer o guia de estudo daqueles arquivos que estão marcados aqui. Se você desmarcar alguns dos seus arquivos, quando você pede a atividade, ele refaz a atividade desconsiderando aqueles arquivos que foram desmarcados. Como eu quero um guia de estudo para a mesma gravação, então eu vou manter lá marcado, ele está gerando aqui o guia de estudo para esse conteúdo. E, pessoal, no meu ponto de vista, o poder dessa ferramenta supera infinitamente essas outras roupagens que a gente tem de acompanhamento de reunião, de fazer resumo e tal. Aqui a gente consegue ir muito mais a fundo. Tá? Então, vou abrir o guia de estudo, vou levar o guia de estudo para lá e vou mostrar o que tem nele. Espera aí que eu estou na página errada. Então, nós estamos aqui. Eu poderia fazer um outro arquivo, abrir um outro arquivo, eu poderia continuar o guia de estudo no mesmo arquivo. Eu vou continuar aqui no mesmo arquivo. Vou voltar aqui para o início do guia de estudo. Então, para ficar fácil a identificação do material aqui para os alunos, eu aumento a letra, né? Coloco em negrito. O sumário agora desse guia de estudo, eu posso até tirar isso daqui, porque é desnecessário. Então, este guia de estudo foi elaborado para revisar sua compreensão sobre David McClelland, sua biografia, o contexto histórico da sua pesquisa, suas principais teorias e a aplicação prática do seu trabalho no campo do empreendedorismo. E aí que começa a ficar interessante, porque vem aqui uma sequência de perguntas, o quiz, né? Com 10 perguntas de respostas curtas. Isso aqui não precisa nem aparecer isso daqui.
Eu poderia colocar aqui questionário para estudo. Um questionário para estudo. Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Aí ele coloca, responda de 2 a 3 frases aqui, não preciso disso, porque ele já respondeu, que é o gabarito do questionário. Do questionário. Às vezes, ele traz o gabarito logo após a pergunta, às vezes ele traz o gabarito separado. Então, você imagina o aluno lá, quem foi o David McClelland e qual sua principal contribuição para a psicologia? Aí ele vai lá. David McClelland foi um psicólogo americano influente no século XX, conhecido por estabelecer uma ponte fundamental entre a psicologia individual e os fenômenos macroeconômicos. Sua principal contribuição foi a proposição de uma teoria com 3 necessidades motivacionais: realização, poder e afiliação, e sua aplicação para entender o empreendedorismo. Então, veja bem, é uma pergunta muito pontual, com uma resposta extremamente focada, e que, assim, se você quer otimizar o seu tempo, eu recomendo que você faça isso em todas as matérias que você for estudar. Porque, para chegar nesse nível de simplicidade na resposta, às vezes, para você construir esse texto, você leva muito tempo. E talvez você não tenha esse tempo tão disponível assim. Então, vamos ver a natureza das perguntas. Lógico que eu não vou ler todas as respostas. Qual a particularidade da pesquisa do McClelland que o diferenciava de outros psicólogos da época? Então, bastante, vamos dizer assim, relevante, né? Qual foi o contexto histórico, período e movimentos acadêmicos em que a teoria do McClelland emergiu? Né? Porque saber que ele fez, mas ele fez em qual contexto? O que estava acontecendo quando ele propôs isso? Como a psicologia humanista, com figuras como Abraham Maslow, influenciou o ambiente acadêmico para o surgimento das teorias de McClelland? Qual a principal diferença entre a teoria das necessidades de Maslow e a teoria das 3 necessidades de McClelland? Então, vejam só, nesse ponto do guia de estudo, as perguntas que são feitas, elas te convidam a uma reflexão e uma articulação dos conhecimentos que foram apresentados no texto acima, dando um passo além do que simplesmente a informação do texto, né? E que, naturalmente, foi comentado em aula, por isso que a resposta está aqui. Porque se não tivesse sido comentado, né, a resposta não estaria. Quais são as 3 necessidades motivacionais primárias para McClelland? Como a experiência de McClelland como empreendedor, que fundou 14 empresas, né, de consultoria, validou suas próprias teorias, então ele aplicou isso na prática. Qual a premissa central da teoria dele, né, e a capacidade de desenvolver as habilidades motivacionais, e o que McClelland propôs na sua obra, que é aquela do livro que eu mencionei, e porque o trabalho dele é considerado relevante para o estudo do empreendedorismo. Então, são 10 perguntas-chave importantes sobre o tema, que relacionam conceitos sobre o tema com as respostas já trabalhadas aqui sobre elas, né? Agora ele vai dar um passo além. Essa daqui, ele não responde. Essa aqui é uma sugestão de perguntas em formato de ensaio para a sua reflexão e aprofundamento sobre o tema. Então, para aqueles que pretendem ir além do que foi colocado, aqui a palavra empretec foi escrita errada, talvez ele tenha escutado empretec, não empretec. Vamos colocar aqui, dar o crédito ao dono da ferramenta,
né? Sebrae. Então, discuta a importância do contexto histórico e biográfico para David, para a compreensão da sua teoria das necessidades, né? Como que esse ambiente pós-guerra e sua própria experiência como empreendedor moldaram suas ideias? Então, aqui são perguntas que vão te levar a um nível de reflexão ainda mais profundo sobre o tema. Análise criticamente, quer dizer, analise criticamente as diferenças entre as hierarquias das necessidades de Abraham Maslow e as teorias das necessidades de David McClelland. E talvez nesse momento você esteja se perguntando, professor, mas e se o aluno tiver dificuldade de responder isso aqui? Né? Aqui ele teria que debater isso em aula. E o ideal é que ele fosse para a aula com estas perguntas, para que num debate em sala de aula a gente pudesse tentar respondê-las. Mas uma possibilidade que você tem seria copiar a pergunta, voltar para o notebook LM, e agora você vai dizer no chat, no prompt, para perguntar para o notebook LM para ele extrair essa resposta. Então, vamos colocar assim, apresentarei algumas perguntas para aprofundamento sobre o tema desta aula. Segue a primeira pergunta. A primeira pergunta, então, está aqui. E aí a IA vai articular com o artigo que está aqui. Então, vamos lá. Então, a compreensão da teoria das três necessidades de McClelland é significativamente enriquecida ao se considerar o seu contexto histórico e biográfico. Entender quem foi McClelland, o período em que ele viveu e as razões por trás da sua proposta metodológica é fundamental antes de mergulhar na metodologia em si. Contexto biográfico, o influente psicólogo do século XX, o David, aqui, aí ele trouxe a informação, é considerado ponte entre psicologia individual e macroeconomia, empreendedor na prática. Deixa eu ver sua dualidade, pesquisa prático, esse aspecto. Aqui ele já começa a comentar as questões da empresa, a dualidade entre pesquisador e prático, os aspectos práticos da sua vida empresarial, o ambiente pós-guerra, período, relações, behaviorismo, tá grande, né? Ficou grande aqui. Então, vamos ver se tem aqui. Aqui, como o contexto moldou suas ideias. O ambiente pós-guerra, com seu foco em crescimento e produtividade, combinado com a ascensão da psicologia humanista, que buscava entender as motivações internas, forneceu o pano de fundo ideal para McClelland desenvolver uma teoria que ligava as necessidades psicológicas do indivíduo com especialmente as necessidades de realização ao desenvolvimento econômico, social em larga escala. A sua própria experiência como empreendedor e consultor serviu como validação prática de suas teorias. Ao fundar e gerir suas empresas de consultoria, ele não apenas teorizou, mas aplicou o teste e testou suas ideias em contextos reais, provando que as competências empreendedoras e as motivações podem ser desenvolvidas e ensinadas, e não são meramente inatas. Essa premissa de que a motivação pode ser ensinada e fomentada é o pilar central de sua contribuição para o campo do empreendedorismo. Então, veja só, a quantidade de informação que você extrai da primeira pergunta. Então, eu poderia abrir aqui e trazer, por exemplo, a importância do contexto histórico e tal. Eu poderia trazer aqui exatamente essa parte aqui, ó. Isso aqui
responde pontualmente a pergunta. Então, eu poderia colocar isso aqui, assim. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Posso deixar até com uma letra diferente, que é para apresentar que essa é uma resposta, uma subreflexão sobre essa pergunta e fazer isso, trabalhar esse conceito com os demais pontos. Então, pensem comigo. Você acha que, de uma forma isolada, você dando aula para uma turma, você conseguiria motivar a todos os alunos a dedicarem parte do seu tempo de estudo em casa, no pós-aula, a produzir um resumo, a produzir um guia de estudo e a produzir um material reflexivo com esse nível de profundidade, sem que você desse uma ferramenta compatível para isso? Muito provavelmente não. E na graduação, esquece. Porque na graduação hoje, o pessoal nem lê mais. Não tem mais leitura. Né? E sem leitura, né, você mata no ninho a possibilidade de desenvolver essas habilidades. Então, a ferramenta Notebook LM aqui, ela se mostra de um grande poder de auxílio numa prática de estudo. Tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo disso. Bom, saindo das perguntas para aprofundamento sobre o tema, a gente poderia debater com a IA e trazer essas reflexões, essas respostas para cá. Eu chego num glossário de termos-chave da aula. E isso aqui eu acho extremamente interessante. Porque o glossário, ele garante que os seus alunos estarão considerando o conceito de forma uniforme. Então, quem foi aqui o David McClelland? O que é psicologia individual e fenômenos macroeconômicos? O que são as motivações humanas? O que é um framework de McClelland? O que são as necessidades de realização, as de poder e de afiliação? Avaliação psicológica, o McBeer Company, o que é isso que é citado na aula? Habilidades adquiridas e aprendidas, contexto pós-guerra, behaviorismo, o que é isso? Não lembro, é uma linha filosófica psicológica que viu o ser humano como um organismo que responde passivamente a estímulos externos, a psicanálise, psicologia humanista, Abraham Maslow, quem foi, o que foi esse livro de 1961, a obra mais famosa de McClelland, e o Empretec, Programa de Desenvolvimento de Empreendedores do Sebrae. Aí vem o termo Zeitgeist, né, termo alemão que significa espírito do tempo, e o Ikigai, termo japonês, que são duas palavras que eu sugeri que os alunos pesquisassem, né, para a próxima aula. Então, vou tirar aqui o aviso de que pode existir erros, você tem que checar esse material. Então, agora a gente está com um material, um guia para estudo, uma possibilidade de aprofundamento e abrangência sobre o tema, fantástico, né? Aí eu venho aqui, ó, vamos salvar esse negócio aqui, salvar como, vou levar lá para a pasta da minha disciplina. A disciplina é Empreendedorismo, 2025-2. Está aqui. Agora eu vou gerar o PDF, vou imprimir. Vou gerar o PDF desse mesmo arquivo. Volto para a pasta da disciplina. Opa, ele não está aceitando algumas coisas, deve ser esse 2 pontos aqui. Ok, então está salvo lá, né?
Se eu voltar para... Deixa eu ir lá na UFT, Google. UFT, Google Classroom, empreendedorismo 2025-2, a aula 3, deixa eu ver onde está aqui, pós-aula 3, está aqui o documento, compartilhar, de restrito eu ponho qualquer um, como leitor, copio, e agora eu vou levar esse documento para dentro do AVA. Empreendedorismo 2025-2, ativo o modo de edição, teste de McClelland, vou colocar aqui. Vou botar na segunda aula, porque eu coloquei o material dele na segunda aula, mas ele era... mas foi a terceira, porque a primeira aula eu só tive que apresentar ementa, conteúdo, essas coisas. Editar. Vamos abrir aqui o... Isso aqui vocês viram em estágio docência 1, né? E aqui, agora eu vou colocar aqui o PDF do pós-aula 3. McClelland. Teoria. E aí eu vou marcar aqui. Colo, fecho e salvo. Então, quando o aluno abrir isso aqui, ó, ele tem um e-book sobre as, ele tem o teste McClelland formulário, que foi o que eu apliquei durante a aula, porque eu avaliei cada aluno, depois eu fiz uma análise das respostas usando o Gemini e entreguei para eles, e aqui eu estou trazendo toda a teoria do texto falado pós-aula. Então, se eu clicando aqui, eu vou abrir direto o documento do pós-aula, empreendedorismo e tal. E vejam só, essa quantidade de material é possível ser gerada a partir do trabalho de gravação da aula, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de registrar o conteúdo, e vejam só, são 3h20, eu comecei a aula 2h10. Né? Então, eu fiz isso narrando o que eu estava fazendo, quer dizer, em 1h20, mais ou menos, eu consegui colocar um material com um nível de detalhamento, né, de organização, de aprofundamento sobre o tema, que se eu deixar por conta do aluno, ele não vai fazer. Então, você precisa, enquanto docente, se garantir de que você entregou o máximo possível em sala de aula e, no pós-aula, você compartilhou da maneira o mais adequada possível os conteúdos que você trouxe, né, que você apresentou, com as ideias, com os insights, para complementar aquele conteúdo duro que está nos livros, que estão nos documentos que você pode fornecer aos alunos antes da aula. Porque durante a aula a gente entrega a entrelinha, a gente entrega uma interpretação que nem sempre está muito explícita no conteúdo. E isso aparece no conteúdo pós-aula, né? Então, esta única IA, deixa eu ver onde que ela estava agora. Aonde que eu estava aqui? Aqui, ó.
que é o notebook LM, ela me permitiu. Então, volto para o estúdio. O que eu fiz? Eu fiz um primeiro sinopse, depois eu fiz um resumo, depois eu fiz um guia de estudo, que estão aqui, né? Agora, você poderia, inclusive, vir aqui no resumo em áudio, eu vou clicar aqui, e o notebook LM irá produzir um podcast de 2 pessoas conversando sobre o tema desta aula, e isso vai ter uma duração de aproximadamente 7 minutos. Então, o que eu tenho feito, além desses materiais escritos, eu tenho tentado gerar um material em áudio. Eu falo para os alunos, baixa esse material e vai ouvindo no teu fone lá na academia, para você se lembrar do que foi aula, né? Ou vai ouvindo no carro, no ônibus. Então, você tentar produzir conteúdos multifacetados acerca da sua aula, do seu documento. Então, a partir desta inteligência artificial, gravar a aula passou a ser um ponto estratégico, relevante, e que me permite produzir um conteúdo que, se eu fosse tentar fazer isso manualmente, eu não teria tempo hábil para fazer isso nas 4 disciplinas que eu estou lecionando. Quer dizer, ia chegar o dia da disciplina, depois as outras atribuições, né, que a gente tem, e isso torna inviável. Então, eu gostaria, no dia de hoje, de compartilhar com vocês esta funcionalidade, recomendar a vocês que, a partir de agora, estudem sendo auxiliados por essa ferramenta, porque você pode produzir e se aprofundar. Quer dizer, ontem à tarde eu dei uma aula, que quanto de material já poderia ter sido produzido, né, sobre a aula que eu dei ontem à tarde, né? Porque aí não para vocês, alguns que estão aqui assistiram, né? Então, serve para todas as aulas. Então, pede para o professor, logicamente, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, se você poderia, naquela aula, gravar aquele conteúdo para o seu estudo pessoal, né, no pós-aula, caso o professor não faça isso, né? Eu acho que não custa, e aqui demora um pouquinho, alguns minutos, eu vou mostrar como que vai ficar, e aí eu vou levar este podcast lá para o AVA, e eu vou mostrar como é que eu estou fazendo isso também. Tá? Enquanto ele está gerando o podcast, eu gostaria de ouvir de vocês as impressões sobre esta ferramenta. E se alguém que já usa o notebook LM, como o Caio, ou outra pessoa, se já usou ela com essa perspectiva. Professor, Pode falar, filho. pode falar? Como eu te falei, eu não conhecia essa ferramenta, né? Mas achei ela muito interessante, com uma gama de ferramentas gigantesca. Ela lembra muito a questão do agente no ChatGPT, né? Você já vai fornecer as informações e ele vai criar aquele pré-conhecimento e, a partir daí, você vai gerar os resultados. E vou começar a trabalhar com ela, porque achei muito interessante, bem completa mesmo. Eu vi que gera mapa mental também, né? Achei bem interessante a questão do áudio e os relatórios. Os relatórios, realmente, ele gera muita informação. Coisa que vai otimizar o nosso tempo, nosso serviço e muito, né? Muito mesmo. Facilita e ainda nos ajuda na questão dos estudos. Gostei muito. Boa ferramenta mesmo. Bem interessante. Mais alguém quer comentar? Professor, só uma dúvida. Eu não sei quantos arquivos você já anexou de uma vez, mas minha pergunta é, tem limite? Eu já anexei 13 limite arquivos. São 50 arquivos. 50? É. Coisa demais, e o então. tamanho de cada arquivo não pode exceder 200 megas. Entendi, beleza. É coisa para danar. Sim, não, eu já anexei É muita 13 uma vez. Aí, tranquilo.
Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou soltar o play, deixa eu ver se o meu microfone vai permitir a captação do áudio externo. Espera aí. Deixa eu ver como é que está aqui. O áudio... Eu vou tirar o filtro de ruído para ver se vocês conseguem ouvir. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Não. Não, professor. Não? Dá o play de novo aí, porque Deu para ouvir? não, só o ruído mesmo, só o barulho no fundo. Então ele vai filtrar gozado, porque ele tinha que... Deixa eu botar o microfone aqui perto, vamos ver. E agora? Continua sem sair áudio. Sem sair áudio. Então eu vou baixar o arquivo, vou colocar no Ava, aí eu compartilho o link com vocês, tá? Ok. Então agora eu vou pegar o arquivo, vou baixar esse arquivo de áudio, vou jogar ele aqui mesmo no Downloads. Só que esse arquivo, eu quero transformá-lo em... Eu quero jogar ele no YouTube como um MP4, né? Então eu tenho que transformar esse arquivo em MP4. Então nós vamos fazer o seguinte. Ele não está nem em MP4, ele está em M4A para MP4. Deixa eu colocar assim, para MP. Então, por que eu estou convertendo o arquivo para MP4? Porque eu quero postar esse arquivo como se fosse um vídeo do YouTube. Logicamente que não vai ter vídeo, vai ter áudio, né? E eu vou compartilhar o arquivo do vídeo do YouTube, que é do áudio, como se fosse um podcast dentro do Ava, né? Então, vamos salvar o bichão aqui. Professor, Oi. necessário enviar pelo WhatsApp esse áudio. Tem que fazer a conversão para MP4? Não, se você enviar por WhatsApp, não. Porque aí Ok. o sujeito vai salvar e ouvir, né? É que o YouTube ele só aceita arquivo MP4, né? Tranquilo. Tá? Arquivo de vídeo, né? Tipo arquivo de vídeo. Então vou entrar aqui dentro do YouTube. Deu uma pesada, mas vamos lá. Estúdio. O que ele está pensando aqui ainda? Não sei. Conteúdo. Aqui, ó, esses dois arquivos aqui são arquivos MP4, só tem áudio e eu botei uma thumbnail nele, né? Para não ficar uma tela preta aqui. Mas na hora de ouvir, ela vai ficar uma tela preta. Eu poderia botar uma imagem? Poderia, mas aí eu teria que abrir um editor de vídeo, jogar uma imagem lá dentro, para ficar uma imagem aparecendo. Isso dá trabalho, você tem que renderizar, que se você tiver com tempo sobrando, dá para fazer. Né? Eu já fiz isso, mas não compensa, quer dizer, o tempo que você perde para
Agora eu vou pegar o MP4 e vou mandar para o YouTube. Então tá aqui. Eu não vou deixar sem thumbnail mesmo, porque eu teria que editar uma outra thumbnail. Vou colocar aqui empreendedorismo. Vou colocar que não é conteúdo para criança. Vou colocar aqui que é simulação realista de algo que não aconteceu de verdade, sim, porque é um podcast criado por IA. Então, eu vou dizer isso aqui, né? Posso até aqui na descrição, vou colocar aqui, conteúdo, vou colocar assim, ó, observação, conteúdo produzido pelo Notebook LM do Google a partir do arquivo de áudio da aula 3 do professor Guilherme Benco, Universidade Federal do Tocantins, UFT. Então, para ninguém falar que eu não disse qual foi a forma de produção do conteúdo. Então, próximo, ok? Vou deixar aqui público. Se eu quisesse que só quem tivesse o link ouvisse, era não listado. Ok, ele vai aparecer aqui. Então, agora eu vou compartilhar esse link com vocês e eu gostaria que vocês ouvissem, né, para ver a qualidade desse material. Então, vou lá para a nossa... Estou compartilhando aqui no chat. Eu vou ouvir aqui também. Beleza. Conseguiram ouvir? Agora eu vou colocar o podcast aqui. Professor, estava ouvindo aqui o áudio. Nossa, genial, viu? Fica muito bom. Fica bom pra caramba. Surpreendeu mesmo a ferramenta. Ó. Agora eu vou colocar aqui, ó, o podcast da aula. E aí eu vou fazer o seguinte. Antes disso, eu vou colocar um ícone aqui. Depois eu coloco umas frescurinhas aqui para ficar mais atrativo, né? Então, tanto a imagem do microfone vai ter o link do podcast, quanto a palavra. O texto vai ter o link do podcast. Fecho e salvo. Então, agora, como é que vai ficar isso aqui? Aí, que interessante que fica. Ó. E aí eu posso criar uma thumbnail para isso não ficar pretinho assim, ficar feio, né?
Então, eu posso ir lá no... Vou lá no Canva. Estou com muita coisa aberta aqui, mas vai dar. Vou abrir aqui minha thumb do podcast. Vou duplicar essa daqui. Vou colocar aqui. Empreendedorismo, aula. Vou colocar 3. Vou baixar esse terceiro apenas. Volto para a edição do YouTube. Venho aqui no thumbnail, vou escolher a imagem que eu criei lá e salvar. Então, agora, deixa eu ver se ele vai salvar. Salvou, beleza. Agora eu volto lá para a página, vou dar um atualizar aqui. Agora ele aparece assim, ó, com a thumbnail. Então, isso aqui já chama a atenção do aluno. Fala, pô, vou ouvir esse podcast aqui do professor. Né? Então, ele clica, o que ele vai estar falando? Vai estar falando exatamente desses materiais. Então, o sujeito vai ter aqui o resumo, uma guia de estudo, toda a conceituação, glossário, né? Ele fez o teste em sala de aula, ele tem uma análise do perfil pessoal dele sobre esse teste que foi feito. Então, não dá mais para espremer o pano, né? Concorda? É conteúdo demais sobre um ponto só. Né? E aí é impossível você não gerar nenhuma memória afetiva sobre todos esses pontos. É diferente de você entregar simplesmente um PDF antes da aula, o sujeito vai lá e assiste a aula, sabe-se lá como, se participando ou não, se tendo atenção ou não, e fica por isso mesmo. Né? Então, essa é uma modalidade que eu acho bastante interessante para ser aplicada, só que isso dá um pouco de trabalho, porque você tem que fazer a gestão desses arquivos, depois limpa o celular, limpa o computador, você tem que ter a noção do uso dessas ferramentas, né? Mas essas ferramentas todas, quando elas começam a ser integradas, elas permitem que a gente consiga gerar e produzir um conteúdo bastante interessante. Ok? Estão aí, turma? Sim. Estamos aqui, professor. E aí, você acha que isso aumenta ou não a possibilidade de engajamento na sua disciplina? Muito bom. Com certeza. Tudo que é diferente, né, que é, assim, inovador, eu acho que as pessoas têm mais interesse, os alunos, né? Porque, como o senhor comentou, eles têm muita dificuldade, na verdade, assim, eles não querem mais ler mesmo, né? Então, assim, quando a gente cria uma nova funcionalidade, uma forma deles estarem ouvindo e com isso estar estudando ao mesmo tempo, acho que facilita bastante. E com certeza vai melhorar muito o engajamento deles, né, nos estudos. Ok, então o que eu fico devendo para vocês agora é compartilhar um cronograma de encontros como esse de hoje. A gente não vai ter toda semana, tá? Porque a prática do estágio docência 2 é a atividade com o orientador. Mas eu vou agendar alguns encontros para trazer algumas ferramentas, algumas aplicações na prática docente, né, usando inteligência artificial. Tá bom?
Ok. Beleza. Então, gente, eu vou parar a gravação. Depois como é que fala? A minha monitora de disciplina vai receber o arquivo de áudio ou de vídeo, né, desta aula aqui e vai produzir, então, um material para compartilhar com vocês. Tá bom? Seguindo esse passo a passo. Parar a gravação.